E falar de outra bomba, né? Que foi a derrota do Náutico para o Manaus por 2-1. O Náutico saiu na frente com Jean Mangabeira no primeiro tempo, um gol de cabeça, e tomou 2 gols de escanteios também, do Douglas e do. Acho que é Jonathan Cardoso, né, o jogador do Manaus. 2 gols no final do jogo, né? Aos 36 do segundo tempo e aos 48 do segundo tempo. Uma derrota bem amarga. Acho que o Náutico teve um bom desempenho no primeiro tempo, mas não mata o jogo, leva um jogo meio numa postura blasé, toma virada, e aí amarga a primeira derrota na estreia. Vai jogar sábado contra o São José, já com certa pressão da torcida mais uma vez, porque vem da eliminação do Salgueiro. O jogo contra o Cruzeiro ainda dá para relevar, mas os últimos resultados negativos podem pesar. Então vamos começar essa análise aqui. Estou com o JP Pereira, com o Lucas Holanda. Vou começar contigo, Lucas, setorista do Náutico no Portal NE45. Faça sua análise aí dessa derrota de virada, uma derrota amarga, porque claramente o Náutico tem mais time que o Manaus. Quando quis jogar, jogou melhor e perde um joguinho, uns pontinhos que podem fazer falta lá na frente, né? Pois é, Cláudio, boa noite aí, bom dia, né? Já passou de meia-noite, bom dia, boa noite aí, boa tarde para quem vai acompanhar também no podcast. É uma derrota para o torcedor do Náutico dormir de cabeça inchada, né? Claro que é a primeira rodada, mas é aquela derrota que o cara vai, até sábado, vai ficar martirizando. Eu acho que o Náutico, não gostei do jogo do Náutico, mas mesmo eu não gostando do jogo do Náutico, eu acho que o Náutico produziu o suficiente para vencer, sabe? Teve chances para matar o jogo e não matou, né? E aí foi até um ponto que Dado falou na coletiva que, assim, no futebol, quem não mata, morre. O Náutico teve chance de fazer 2-0, não fez, e acabou tomando 2 gols, assim, que, pelo amor de Deus, não pode. O segundo gol é constrangedor, assim. Uma bola cruzada, o cara desvia no primeiro pau, vai para o segundo, ninguém corta, enfim. E já vinha flertando com o perigo faz tempo, né? O Manaus já estava conseguindo chegar ali na bola parada. E novamente o Náutico sofre desse jeito, né? Também foi outro ponto que Dado falou. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o Náutico ano passado sofreu muito com bola parada, muito mesmo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que o time não conseguia produzir nada. Esse ano melhorou a bola parada ofensiva, tanto que consegue fazer o gol assim, mas a bola parada defensiva voltou a apresentar sérios problemas. Então, assim, eu acho que foi uma derrota chata mesmo. Uma derrota para incomodar, acho que tem que incomodar, não se pode normalizar uma derrota dessa, sabe? E acho que é uma derrota também que expõe, assim, o que a gente já vinha falando há algum tempo, né? Eu lembro, eu estava no tela do jogo contra o Cruzeiro, que eu, Cláudio e Cauê, na época, a gente estava falando sobre a falta de jogadores de definição que o Náutico não tem, né? Tem muitos jogadores aí na frente com perfis semelhantes. Vidieiro, Alisson Santos, Thiaguinho, que estreou hoje, deu assistência. Aí tem Regis Tosati, que até agora não consegue agregar. Mais um jogo que ele entra e mais um jogo que para mim ele é um dos piores em campo. Mas, assim, falta alguém que tenha o mínimo de qualidade para chegar ali e consiga definir uma jogada, né? Vidieiro pegou várias bolas assim no mano a mano para tentar 1 contra 1 e abusou de. Quando ele era para tentar finalizar. Final de jogo de Vilheiro foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Teve uma que ele foi. Ele não sabia se ele cruzava, se ele tocava para o lado, se ele chutava, acabou soltando uma cafufa assim, bem constrangedora. E o mais incrível para mim é que, mesmo com esse festival de chances perdidas aí pelo Náutico, o Manaus teve algumas talvez ainda piores, né? E no final das contas acabou ainda saindo vencedor, né? Teve uma do Manaus que Diego Ferreira entregou, meu amigo. Que negócio inacreditável. Então, assim, eu acho que essa falta de jogadores com poder de decisão maior, eu acho que se o Náutico não conseguir. Acho que para mim só tem um jeito de equalizar esse ponto, que é ir no mercado.
sabe? Acho que o Náutico tem que voltar ao mercado para tentar achar esses jogadores. Não é fácil, a gente sabe da situação financeira, está muito no limite. Oficialmente, o discurso, pelo menos por agora, é de trazer mais 2 zagueiros, mas assim, por exemplo, eu acho que a contratação de um centroavante é tão prioridade quanto a de um zagueiro, sabe? Eu assim, a partir de julho hoje, Júlio ficou isolado, não recebia uma bola, enfim, perfil muito parecido com o Jael, que também não agrega. Então, assim, são repetidos problemas que a gente viu na estreia. E acho que ninguém ficou surpreso com esses problemas repetidos. E assim, eu acho que, claro, não é terra arrasada, até porque foi a primeira rodada. Mas assim, são coisas que o Náutico precisa urgente solucionar, porque se a gente olha para o primeiro tempo, não acho que o Náutico foi do primeiro tempo brilhante, mas conseguiu minimamente ter o controle da partida no primeiro tempo, teve chance para fazer 2-0. O Manaus chegou basicamente uma bola parada que Wagner defende. Wagner, mais uma vez, o pessoal da transmissão trouxe até um dado interessante que o Wagner, aquela estatística, né, do XG, que é de gols esperados, né? Esperava-se que o Náutico tomasse mais gols do que tomou até agora, né? Isso aí prova que Wagner vem fazendo uma boa temporada até aqui. Então, assim, eu acho que o primeiro tempo do Náutico foi ok. Acho que você dá para tolerar. Não foi brilhante, mas foi ok, superior ao Manaus, e o time conseguiu ganhando. Agora, acho que a partir do segundo tempo, principalmente depois que Dado mexe no time, e aí ele até explicou que Eduardo saiu por cansaço, Eduardo não vinha jogando há um tempo, e entra o banco de reservas, que aí é outro problema, a queda que o Náutico tem quando os reservas entram, é assustadora, sabe? Matheus Carvalho, Galto e Tosati, acho que foram esses 3 que entraram. Assim, caiu muito, muito, muito de rendimento. E aí, entra naquilo que Dado falou, acho que o Náutico se acomodou naquele 1-0, foi chamando o Manaus para cima, Manaus foi criando chances, teve volume ofensivo, foi gostando do jogo, o Náutico teve bons momentos para tentar matar e não conseguiu, e acabou sendo castigado aí com uma virada com 2 gols que não se pode tomar de forma alguma. Então, eu acho que, para fechar esse comentário inicial, acho que foi uma estreia com... Claro que ninguém iria exigir um futebol brilhante, mas eu particularmente achei a atuação abaixo do que eu esperava. Até porque, na minha humilde avaliação, esse Manaus é um dos times mais fracos da Série C, sabe? Estava há 40 dias sem jogar, e se eu não me engano, o Manaus não tinha feito 2 gols em ninguém no ano. Eu vi essa estatística rodando pelo Twitter, eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano, o Manaus não tinha feito 2 gols em ninguém no ano até agora. Então, assim, não dá para perder um jogo desse, ainda mais quando você sai na frente, tinha minimamente o controle da partida e deixa escapar com 2 gols que não se pode tomar nem em treino. Não fez mesmo não, viu, Lucas? Conferi aqui. Fez não, né? Fez não. Essa aí é chata, viu? Perdeu de 2, perdeu 3-1, mas as vitórias foram todas por 1-0. Por 1-0, né? E agora venceu por 2-1. JP, Cauê sempre fala aqui, que na verdade sempre falou na última live, que o Náutico, a gente está analisando questão de Série C, sobre o Náutico jogar no limite, enfim. E aí Dado fala, e foi um ponto que eu vi durante o jogo, que o Náutico se acomodou. Fez um futebol blasé em determinado momento do jogo e que não pode você fazer numa Série C, mas seja uma estreia, e você sendo superior, de qualidade. Mas aí, JP, eu queria tua análise se foi só isso mesmo, foi só questão de acomodação, ou o Náutico teve mais problemas táticos e técnicos que levaram essa derrota? Fala, Cláudio, Lucas, né, e todos os ouvintes. Tem uma turma que está desde cedo aí na live da final da Copa do Nordeste, já seguiu por aqui. Cláudio, o Náutico fez um jogo onde, acompanhando um pouco ali de alguns comentários em redes, até fiz questão de ir ali no teu perfil, né, vi ali teus comentários e vi parte da torcida, né, reclamando, muita gente discordando da tua leitura também. E foi uma leitura um pouco parecida com a minha, onde, no geral, o Náutico foi melhor, tá? Eu acho que o grande erro do Náutico na partida de hoje,
E aí a gente tem que sempre pesar, vai ter que sempre falar. É um time de Série C dentro de uma margem financeira muito curta. Né? Um time que tem soluções, tem atletas nesse momento que talvez não tivessem sido pensados para isso. Por exemplo, a gente tem um Odivan que a saída de Paulo Miranda não foi uma saída programada do Náutico. Não foi uma saída que, poxa, a gente está trabalhando aqui para o Odivan assumir essa titularidade, assim, não. Foi uma titularidade que, com um certo encaixe, teve uma margem, né? Entrou, fez partidas interessantes, mas o pilar dessa defesa, a gente pode dizer que esse pilar era ali no Paulo Miranda, né? Que, poxa, ali por conta de uma investigação, ele mesmo, parte dele, de um pedido de saída, né? Pelo que foi veiculado. E o Náutico vem para esse jogo com uma dupla de zaga formada por Denilson e pelo Odivan, né? Denilson Odivan que virou titular já nessa última reta da temporada, digamos assim, né? Até essa abertura da Série C, e o Denilson que já não vinha sendo, né, o titular. A gente tem, por exemplo, um Caion, que é um atleta que vale lembrar da chegada do Caion. Era um cara que tinha ido para São Paulo ali pelo dia 30, 31, 1 de janeiro, para a disputa da Copinha. E aí, com a lesão de Tagarela, né, Richarlis, Caion é requisitado de volta, né, para compor ali o elenco, né, por conta de uma lesão, e vai conquistando sua vaga, vai conquistando, e hoje, merecidamente, né, é o titular, mas que lá no princípio não foi o cara pensado para isso. Né? A gente tem um Eduardo que hoje fez a sua estreia, né? Chegou recentemente, compõe no meio de campo ali junto com o Mangabeira e com o Gabriel Santiago. E Eduardo é aquele cara que tem aquele grande debate, né, de se ele é um meia, se ele é um segundo volante, onde é que ele rende melhor. Mas ele talvez seja melhor perto da área. Mas ele é um mais organizador, mas talvez não tenha tanta pegada, né? Então é um Náutico que vai se moldando, né, dentro de uma programação, há uma ideia. Por exemplo, dentro de um perfil traçado, né, Caion tem um perfil parecido com o de Tagarela, que no início do ano era quem vinha tendo mais essa, digamos assim, tinha uma expectativa maior de que jogasse, né? É um cara ali da base, é um cara que tem rodagem parecida, são dois jogadores até do mesmo ano, né? Então são dois jogadores que estão num nível maturacional parecidos, mas é um Náutico que vem se ajustando e precisa de atletas, né? Como bem falou, é um Náutico que claramente precisa de dois zagueiros, né? O zagueiro que está na reserva hoje, o Thiago Trolés, é um cara que chegou recentemente para o Sub-20, né? Vale ressaltar, Thiago fez sua estreia pelo Náutico. Conheço porque eu fui assistir a estreia do Sub-20 do Náutico, né? Tinha visto o atleta ali na Copinha. Após a Copinha ele teve sondagens até de alguns outros times de bases assim mais tradicionais, digamos, que até estão jogando brasileiro, né? E veio para o Náutico, uma boa escolha do Náutico, não chegou no profissional à toa, né? Não está compondo esse elenco profissional à toa, mas é um cara que tem um jogo pelo Sub-20 do Náutico 15 dias atrás contra o Ibis, né? Foi o capitão, fez uma boa partida, mas o que pese ser um Sub-20 contra o Ibis. Então, assim, não dá para ter toda essa carga, né, num atleta desse perfil nesse momento. É um cara para ser trabalhado, é um cara para ser inserido aos poucos, né? E aí o Náutico claramente precisa, mas precisa também. Já foi se falado em outros momentos que o Náutico monitorava jogadores de meio campo no mercado, né? E acho que eu fiz toda essa contextualização, né, para chegar nesse ponto. Duas posições onde hoje não tem se falado tanto mais, mas onde eu acho que o Náutico precisa rever um pouquinho o perfil para a chegada de atletas, que é esse meio-campo. Para mim, o Náutico precisa de um segundo volante de característica de um pouco mais de intensidade, que tenha a capacidade de chegar à área para compor ali, seja com Mangabeira, seja com Galto, seja com uma partida em que Souza vem atuar ali mais como um meia,
né? A gente tem visto o Souza em muitas partidas ser esse segundo volante, mas eu acho que precisa desse cara que desse um pouco mais de intensidade no meio, que dê um pouco mais de controle com bola, mas também sem bola, e jogadores que tenham maior poder de conclusão. E essa, para mim, é a necessidade mais urgente. O Náutico precisa ir no mercado, e isso não é fácil, isso não é barato, mas o Náutico precisa mirar nesse mercado jogadores dentro de uma característica que a gente consegue ver em Caion, que a gente consegue ver em Polvideiro, que a gente começou a ver, né, que foi mais um atleta que estreou hoje, o Thiaguinho, começou a ver no Thiaguinho, né, de serem caras que vão conseguir ir de uma área a outra, que são caras que vão conseguir dar um apoio defensivo, vão ser caras importantes nesse sentido, né? Vale ressaltar que Thiaguinho entrou, porque logo no início, acho que com menos de 10 minutos, né, Caion se machuca, é uma cena ali até triste, ele sai chorando bastante e tal, não sei se já tem alguma atualização do quadro dele, né? O entorse no joelho, vai fazer exame amanhã. No tornozelo ou foi no joelho? Agora no joelho, né? Então, pela reação dele ali no momento, né? O choro, é preocupante. Então, assim, você perde mais um titular, né? Se a gente já vem falando aqui que mesmo com titulares você já tinha necessidade, e aí você perde mais um titular, talvez aí por um mês, talvez um pouco mais, né? Joelho sempre é preocupante, então vai ter que esperar mais alguns dias aí, tem que esperar até para poder fazer o exame, né? O Náutico precisa ir no mercado, precisa buscar clubes parceiros aí que tenham esses jogadores mais encostados, né? Talvez um time ali na Série B que tenha um cara mais encostado, com um salário um pouco mais alto e que tope uma divisão, né? Que tope fazer essa dividida, mas o cara com esse perfil, e aí eu não vou falar nem o cara que vai lá, vai carregar, vai conduzir, entrar na área e fazer o gol, mas o cara que vai conduzir, clarear a jogada com um pouco mais de velocidade e vai conseguir fazer dar um último passe com um pouco mais de qualidade, né? Porque a gente vê o Náutico tendo chances, né? A gente vê o Náutico tendo chances dessa forma, e é um Náutico que consegue controlar a bola, não é de uma chegada tão fácil, tão simples, mas consegue criar chances, consegue chegar, consegue achar gols em bola parada, né? Com Souza, com Gabriel, com Mangabeira aparecendo bem ali, os zagueiros. Mas na partida de hoje, quando fez 1-0, o jogo ficou frenético de uma forma que não é confortável para esse Náutico. O Náutico deixou o jogo. O Náutico tem uma característica de um pouco mais de posse. Hoje não, mas tem um Souza ali no meio campo, tem o Vitor Ferraz que consegue cair ali, né, mais por dentro. E aí vai ter Caion e Polvideiro dando um pouco mais de largura nesse time. Mas é um time que consegue ter uma qualidade para fazer uma bola rodar, para fazer a bola variar de corredor, para ter um pouco mais de calma, para achar um passe mais de qualidade. E após o Náutico fazer 1-0, e eu vi o Náutico até os 30 minutos, que é por onde faz o primeiro gol, a gente viu o Náutico buscando fazer isso, era um Náutico que tinha mais posse do que a equipe do Manaus, né? Era um Náutico que controlava um pouco mais, o Manaus tinha um jogo muito apressado, né? E aí quando você já não tem tanta qualidade e quer fazer tudo da forma mais rápida possível, era um Manaus que pecava muito em tomadas de decisões e pecava muito em execução técnica. Então, assim, era um Manaus que esticava a bola, acelerava e devolvia a bola para o Náutico, o Náutico acalmava, botava um pouco mais no chão, né? Não era, como eu já disse, não é o time que vai chegar da forma mais simples do mundo ao ataque adversário, mas ia chegando, ia passando a dominar um pouco mais do campo, fez 1-0, e depois desse 1-0, a gente já viu o Náutico na temporada conseguindo se fechar um pouco mais, né? E Wagner tendo uma participação bem direta, né? E esse time conseguindo conseguindo se manter nos jogos. A gente já viu o Náutico, sobretudo quando tem um adversário tecnicamente mais fraco, que bota a bola no chão, que acalma, que roda, que faz o jogo rodar, que faz o jogo circular. E após o gol, a gente não viu nenhuma dessas duas formas. O Náutico nem tentou colocar a bola no chão,
ou se tentou não conseguiu, mas na minha visão não tentou, e nem conseguiu baixar a linha, se fechar, né? O Náutico entrou no jogo frenético que o Manaus, desculpa aqui se vazar em algum momento, se sair um Amazonas, em todo momento eu tô querendo falar Amazonas, mas se eu falar, saibam aí que eu tô falando do Manaus, logicamente. O Náutico entrou no jogo frenético, muito frenético, que o Manaus vinha fazendo ali naquele início, e entrou de cabeça, porque passou a ser um Náutico que falhou muito em tomada de decisão, e passou a ser um Náutico que começou a falhar tecnicamente mais do que vinha fazendo nos 30 minutos iniciais. E aí, quando o jogo sai do seu controle, quando o jogo sai da sua mão, você está à mercê de acontecer qualquer coisa. Porque tem 15 minutos ali mais, né, da primeira etapa, e aí vai para o intervalo. Quando volta do intervalo, esse jogo fica ainda mais, porque os jogadores passam também a ter um cansaço físico maior na segunda etapa, né? Então a parte cognitiva que já vinha sendo prejudicada passa a ser prejudicada ainda mais, a parte física já não responde da melhor forma, e os dois times começam a acionar os seus bancos, e poxa, o banco, se o Náutico que tem um pouco mais de qualidade, o banco já não está agregando tanto, né? O do Manaus também não mudou esse jogo, também não foi um banco que entrou e fez o Manaus dominar a partida. O jogo ficou a todo momento totalmente frenético, totalmente aberto, onde, na minha visão, poderia a gente ter visto um 2-0 para o Náutico e depois um 3-0, ou a gente acabou vendo um 2-1, né, de virada em 2 bolas paradas, que, na minha visão, a segunda... O segundo gol, né, já nos acréscimos, tem muito disso, porque é uma cobrança de falta na primeira trave, né, digamos assim, que tem um desvio, e quando essa bola viaja após o desvio lá para a segunda trave, encontra um 2-1 do Manaus, né, dois jogadores do Manaus contra somente um do Náutico, dentro da pequena área do Náutico praticamente, né, num lance onde de bola aérea defensiva o Náutico tem superioridade numérica, e acabou, no momento da conclusão, sendo um lance com superioridade do Manaus, que tinha menos gente ali dentro da área, porque após o desvio, né, o Náutico não conseguiu fazer a leitura de onde essa bola ia cair. E aí, quando essa bola caiu, os jogadores do Manaus acreditaram mais, podemos dizer assim, né, e foram lá até o final para conferir, e conseguiram esse gol da virada, né? E me chama a atenção, Clauber, algo que eu só parei assim para refletir sobre isso mais ao final do jogo mesmo, que o Náutico leva ao empate, né? E o Náutico tinha mais uma substituição ainda, né? O Náutico ainda tinha o direito de mais uma substituição. Não, tinha não. Não tinha? Não. Foi Thiaguinho e Caion, aí fez as 3. Tosati, Galto. Então, mas não tinha mais uma parada, não. Tinha mais uma. Não, Diego Ferreira entrou. Diego Ferreira entrou também, Ele ia dando gol pro Manaus. Verdade. Então, ele foi tentar cortar e errou. Verdade. E o cara... Eu tava pensando só na substituição do primeiro tempo. É porque ele entrou muito mal e passou completamente despercebido, né? E eu fiquei muito naquela assim, poxa, o Náutico levou o empate e não vai conseguir trazer de volta, né, para sua característica o jogo. Manteve o jogo frenético, louco, trocação, lá e cá, teve chance. O Manaus também. E aí o Manaus foi mais feliz e conseguiu a virada em outra bola parada, ainda mais grave, né, na minha leitura. O JP, tu falou de reforço, eu queria tirar uma dúvida. Veja, eu tenho batido na tecla que o Náutico precisa de jogador de poder de decisão, né, principalmente na frente. Fez falta hoje, fez falta contra o Cruzeiro, mas eu acho também que falta um pouco de experiência. Não sei se tu concorda. Veja, eu tô dando minha opinião aqui para ver se tu concorda ou não. Não é nenhuma pergunta, é só para ver se tu concorda ou não. Mas, não sei, falta experiência. Veja, Thiaguinho é um jogador muito novo, Vilheira é um jogador muito novo, Júlio muito novo, Alisson Santos muito novo. Só tem Jael, basicamente, ali no ataque. Se você for mais para trás, Gabriel Santiago e Eduardo são 2 jogadores que chegam bem no ataque, mas são novos. Tem Souza. Falta cancha, não falta não, para um time que quer brigar por acesso? Isso, Cláudio. É muito comum a gente falar de experiência do jogador que sabe os atalhos do campo, né? Então,
se você tem... Eu vou citar porque ele vem sendo criticado, tá lesionado, mas se você tem talvez um Souza e um Jael, né, e aí criticado falando mais, me referindo mais a Jael, logicamente. Se você tem jogadores como esses, né, ali no primeiro tempo, após o gol, ou na volta do intervalo, né, esses caras iam... Calma, rapaziada, ó, vamos botar a bola aqui, vamos trabalhar, ou então vamos baixar um pouquinho, né, vamos comandar o time ali dentro de campo. É importante você ter esse cara para, na hora que Vidieiro tem um contra-ataque, consegue arrancar uma bola, né, consegue arrastar uma bola, e ele faz isso o tempo inteiro. De você ter esse cara para achar, para fazer uma tabela, para ele dizer assim, ó, calma, não finaliza essa não, solta aqui em mim, deixa que eu vou talvez fazer circular, deixa que eu vou girar e vou achar uma finalização com maior perigo, né, para talvez empurrar o Manaus um pouquinho de volta mais para trás, né? É importante você ter esses caras, né? Então, assim, e assim, Cláudio, o poder de decisão que a gente vem falando tanto, né? Eu, no meu comentário, eu não falei na questão unicamente da experiência, mas falei, assim como você já tinha falado, assim como o Lucas, na necessidade de ter gente com maior poder de decisão. O poder de decisão vem com isso, né? Porque o Náutico não vai contratar um menino de 20 anos com 30 gols nas últimas temporadas. Esse menino aí não existe, e se existir, vai ser contratado pelo Flamengo ou pelo Palmeiras. Ou vai para a Europa, né? Exato. Falando só dentro do cenário nacional, né? Para o Náutico contratar alguém com notório poder de decisão, com números nas últimas temporadas, esse cara vai ter que ter ali, sei lá, seus 25, pelo menos 26, 27 anos. Né? Um cara que talvez esteja em baixa na última temporada, mas há 2, 3 anos fez uma boa Série B, fez uma boa Série C, já deixou seus gols, suas assistências. Né? Então, é natural que essa necessidade de decisão vem acompanhada de uma maior necessidade de experiência, porque só aí você vai conseguir ter uma transferência, né, mais nítida da análise, do monitoramento desse atleta para o que de fato ele vai conseguir entregar já no dia 1, digamos assim, porque o Náutico precisa desse cara para jogar a próxima partida, né? O Diego até comentou aqui, foi uma penúltima Assim mensagem como que os colocou. zagueiros, né? Ainda tem isso. Tem zagueiro também que precisa. Hoje se mostrou bem necessário também. O Diego comentou aqui: o novo do Náutico é Giovânio, assina, Cláudio. Veja, eu não assinaria, não. Eu acho um bom jogador, mas tem muita lesão. E o Náutico, a última coisa que o Náutico precisa dele, agora. Né? Veja, e ele não jogou esse ano ainda. Veja, ele estava no Ituano, teve lesão, foi contratado pela Juventude, não sei como, e ainda não jogou. Veja, não estou falando nem da qualidade, estou falando questão física e clínica. Infelizmente, ano passado ele mostrou que não tinha. O perfil possivelmente é esse, né, Cláudio? Seria muito bom, exatamente. O perfil é esse, um cara que tem uma certa velocidade, que já entregou gols, inclusive na curta passagem no Náutico, né, fez seus gols quando entrou. É um cara que vai ter uma capacidade de atacar a última linha, de fazer uma tabela ali com quem vem junto com ele, pelos lados. Né? O perfil é esse, é um cara ali já perto dos seus 30 anos. Né? Então, assim, o nome de Giovânio que foi citado, né? Pense nesse perfil, não pense no nome Giovânio, Diego, né? Que deixou aqui no chat esse questionamento. Não pense no nome Giovânio, mas pense no perfil dele. Um cara que já teve rodagem de Série A, de Série B, que já fez temporadas aí com 6, 7 gols, né? E assistências. E é isso. Ele, ano passado, fez 14 jogos no Náutico, 4 gols. 4 gols. Então, assim, e eu lembro muito daquele clássico contra o Sport, né, ano passado, quando ele começou bem, eu não sei se ele fez o gol, deu assistência, participou do gol, daqui a pouco se machuca. Foi dele, e acaba assim. Porque é um jogador que, infelizmente, e teve, veja, não foi só no Náutico, no Ituano esse ano ele teve algumas lesões também, por isso que não jogou. Então, sempre, né? A carreira dele é essa. Uma pena. Isso, porque, uma pena. Porque tem potencial. Se o Náutico tivesse um cara consolidado no ataque, quisesse trazer um jogador para apostar, para ser um reserva ali, útil, ele poderia, mas na situação que o Náutico hoje, como o JP falou, precisa de jogador que chegue para ser titular e resolver, né? E eu acho que a questão do centroavante é muito urgente assim também. Acho muito, muito urgente. Porque, assim, já eu particularmente não tenho muitas esperanças. Não tinha nem desde quando foi cogitado o nome, né? E o que mostrou até agora também não me enche de esperança, não. E Júlio, acho que está na fase natural de oscilar, né? Acho que
acho que está dentro do padrão. Acho que não pode nem descartar Júlio também, que não serve, nem nada disso. Mas tem que trazer um nome e pronto. Quem é esse nome? Eu não sei. Centroavante é difícil demais. Assim, para clube de Série A para gente para clube de Série C. É bronca. Eu vejo um ponto que o Cauê bateu também no programa, que é a característica, né? Um jogador mais móvel, de não paradão na área, enfim, para ter outra característica de jogo. Acho que concordo muito com o que Cauê fala. Eu vejo alguns torcedores falando de Rodrigo Leal, mas veja, outro menino, se vai jogar uma responsabilidade dessas, é até injusto, para não queimar, para não perder um talento. Já mostrou qualidade na base, mas não vai resolver o problema. Veja, Rodrigo Leal, nesse momento, tá jogando no Pernambucano Sub-20 e tem 3 gols em 2 jogos. O torcedor que quer ver Rodrigo Leal com a camisa do Náutico, camisa 9 do Náutico, e fazendo gols, torça para ele continuar, por enquanto, na mão de Otávio, fazendo gols, empilhando experiência, jogando clássico, pegando essa cancha para subir no momento que ele vai poder entregar o que ele pode, o que ele vai conseguir, o que o time vai precisar. E a gente tem falado aqui, você precisa de um pouco mais de certeza, você precisa de um pouco mais de experiência. E não é um menino, nesse momento, de 18 anos, né, que vai entregar isso. É isso. Então vamos para as análises individuais aí, os destaques positivos e negativos. Lucas, acho que destaque negativo tem um bocado, né? Mas se quiser começar pelos positivos, eu acho que Wagner vai ser um ponto fácil aí, um voto fácil. Mas diga aí se tem outros positivos para o jogo de hoje. Eu vou fechar com Wagner e Mangabeira, né? De positivo, assim. Para mim, só eles mesmo. Wagner, mais uma vez. Muito boa partida do Mangabeira. Contra o Cruzeiro ele tinha ido mal, mas foi. Hoje. E não foi pelo gol, não. Foi. Não, veja, desculpa até interromper, Lucas, mas tu levantou a bola e eu lembrei agora. Como o Manaus dava espaço no primeiro tempo, ele começou a chegar e ganhar espaço. E um volante como ele, veja, não adianta ele ficar atrás no meio campo se o Manaus não estava atacando. Então ele começou a ganhar espaço. Ele, não falei pelo gol, mas teve um chute antes, na marcação também. Enfim, foi uma partida bem consistente. Eu gostei também. A gente até falou mesmo aqui que contra o Cruzeiro realmente não foi bem. E eu acho até que o encaixe dele, quando tem um cara feito... Hoje foi Eduardo, né, mas geralmente é Souza. É melhor do que quando é Galto. Acho que provou isso também o segundo tempo, quando o Galto entra ali, que basicamente os dois ficam batendo cabeça, porque são dois jogadores de características parecidas, né? 2 primeiros volantes, assim, que não tem... ocupam o mesmo espaço, assim, em tese. Então, eu gostei de Mangabeira. Acho que é um cara, assim, hoje é titular absoluto. Fez um bom jogo. E Wagner, assim, de novo, né? Acho que se a gente for fazer uma lista, assim, de quantas vezes Wagner pegou pódio nos jogos do Náutico na temporada, acho que em poucos ele não esteve, né? Porque, assim, vem sendo recorrente. Hoje salvou no primeiro tempo, salvou no segundo. A demora de Wagner foi pegar o primeiro pódio, né? Foi, exatamente. Foi pegar o primeiro. Depois que pegou, não saiu mais, eu acho. Chegou com desconfiança, mas assim, hoje não tem o que falar. Para mim, é o jogador mais decisivo do Náutico até aqui. Hoje, mais uma vez, foi muito bem, fez a parte dele. Não acho que tenha tido nenhuma culpa nos 2 gols. Acho que o segundo gol, acho que o Náutico marcou errado a marcação. O JP pode até explicar melhor, mas eu acho que o modelo de marcação do Náutico foi errado. E é isso. Acho que fez por aí. Tiaguinho deu assistência, mas não acho que... Eu achei Tiaguinho bem participativo. Esforçado, errando esforçado, muito. Pela estreia, talvez pegue esse bronze aí. Uma nota 5. Não sei se eu colocaria... Não colocaria. Eu vi muita gente xingando ele, dizendo que é um dos piores em campo. Não acho. Não, mas jogo nota 5, 6 ali. Veja, ele perde o melhor... no segundo tempo, né? O melhor para Tiaguinho é que a gente só comente ele mais para frente, né? Foi o primeiro, estreia, fez coisas boas, mas também errou. Então, deixa por enquanto esse batismo aí. Isso, deixa a turma ver mais 2 joguinhos aí para começar a tirar alguma conclusão. Eu particularmente não conhecia, não. Tiaguinho, tu conhecia, né, JP? Pouco. Pouco, né? Mas já tinha visto.
E agora indo para os negativos, eu acho assim, eu queria abrir com o Tosati, porque assim, é uma coisa repetida, sabe? Assim, basicamente você gastar uma substituição, sabe? Ô, Lucas, aí, Inacreditável. desculpa interromper mais uma vez, mas prometo que é o último. Mas Tossado entrar em campo hoje, aí é responsabilidade de dado. De Desculpa, mas tinha dado. Pô, Richarlison. Pô, bota Richarlison, velho. Eu não tenho mais paciência pra Tossado, não. Assim, e é assim, Richarlison. é Richarlison podia de errar dado. tudo, mas ia fazer mais do que Tossati. Eu concordo também que seja responsabilidade de dado, mas eu acho que também, assim, acho que a gente pode até dividir com a direção também, porque que negócio, se o jogador tá no elenco e você não quer mais, meu amigo, você arruma um jeito de negociar. O jogador que, se você não tá vendo que não rende, se o treinador tá insistindo, pronto. Então tira das mãos do treinador. Porque, pô, não tá dando, velho. Não tá dando. Foi um cara que todo mundo botou uma expectativa mínima assim quando chegou. Expectativa, claro, dentro do contexto que o Náutico joga, né? Mas assim, até agora não dá. Vidieiro também, assim, nossa senhora, o fim de jogo de Vidieiro é feito o que o Cláudio falou. Assim, é tudo que um atacante não deve fazer, sabe? Errou muita tomada de decisão, muita mesmo, muita. E assim, você não fica surpreso porque é do perfil de Vidieiro oscilar, né? Ele é um cara que contra o Cruzeiro aqui tá, é um cara que corre, que se esforça, é aquele jogador que que você tem no elenco que você aceita tranquilamente. O problema é que quando você depende desse jogador para definir, né? E aí volta no que a gente falou no início da live, da falta de jogadores com esse perfil de definição. E para fechar, Júlio, não gostei da partida de Júlio. Claro que essa improdutividade é o terceiro nome do setor ofensivo que eu estou citando. Claro que a improdutividade de quem estava do lado dele contribuiu também para que ele não pudesse bem, mas eu não gostei. Acho que ficou muito parado. Não gostei, não. Completamente sumido, né? Muito sumido. Sumido. Você nem assim, brigando com o zagueiro, tentando marcar a pressão. Não gostei, não. Cabe a gente aí nesse pódio, mas vou deixar com vocês aí alguém que eu tenha esquecido. Pode ir, JP. Quer adicionar, tirar alguém dessas listas aí? Eu tava aqui, Clauber, tentando fazer um exercício de não repetir Lucas, né? Tentar trazer alguém diferencial, seja para o bem ou seja para o mal. E acho que nos positivos, concordando, né? Deixando claro, tudo que vocês trouxeram aqui tem a minha assinatura, e até por isso eu quero vou tentar trazer algo mais. Né? No positivo, eu acho que se Lucas deixou só dois, né? Wagner como primeiro, Mangabeira, teve um debate ali por volta de Thiaguinho, que eu acho que não. Eu acho que dá para a gente forçar ali, talvez Vitor Ferraz, eu acho que fez uma partida boa, Eu assertiva em achei alguns interessante momentos. também, viu? Isso, eu acho Eu que gostei, assim. no momento, eu acho que nos 30 primeiros minutos ali, até 1-0, né, eu acho que a leitura que eu trago que o Náutico foi, para mim, claramente superior, e depois eu digo que foi totalmente igual, que entrou totalmente no aleatório, como já falei bastante. Eu acho que nesses 30 minutos, Ferraz foi importante, tá? Foi um cara que apareceu bastante, Caindo né? muito do meio campo, né? Saindo mais da Isso, lateral e vindo pro meio muito, campo. exatamente, vindo muito por dentro para fazer essa bola circular, passando muito pelos pés dele. Né? Uma saída interessante que Dado encontrou. É um cara que taticamente vai encontrar saídas, Dado, né? Vai saber onde colocar cada peça ali. E acho que esse acerto de, mesmo quando Vitor Ferraz, a gente vê partidas dele que ele é escalado como meio campo, e vê partidas onde ele é escalado como lateral, mas tem uma função, né, basicamente também de um meio campo, e acho que hoje, por vários momentos, ele fez isso e fez bem, né, e aí, não vou dizer assim, não, grande partida, absurdo, jogou muito, destruiu, não, mas está no positivo ali, está ali um 6,5, para uns querendo pegar um 7 ali, né, eu acho que vale essa menção, para não ficar somente nos mesmos nomes de Lucas. E no negativo, um nome que me incomodou muito
e aí talvez seja um detalhe, um preciosismo à la maestro Cássio Zirpoli, né? Mas Odivan tem uma característica que me incomoda muito, que ele simplesmente não consegue direcionar os cortes dele. Sabe? Ele deixa muita bola pingar ali de volta na entrada da área, ou nem sempre na entrada, mas ali dentro de um campo, dentro de um setor onde o Manaus consegue recuperar e já voltar a atacar o Náutico. Tá? Então, assim, essa característica específica, para novamente não ficar nos nomes de Lucas, dos atacantes, que Vilheiro falhou muito, pecou muito, Júlio apareceu pouco, né? Talvez pelo contexto. Tiaguinho, eu acho que a gente não tem tanto o que falar, deixa ver mais. Se esperava um pouquinho mais de Santiago. Eu acho que Odivan me incomodou isso, sabe? Porque nessa loucura, nesse frenético, era o Manaus pegava a bola, trocava 2 passes, já estava querendo entrar na área do Náutico, e aí o Náutico tinha a chance de cortar para desafogar um pouco, mas essa bola batia e já voltava. Essa bola batia e já voltava. E muitas vezes, por não ter o direcionamento desse corte, que é algo que se treina. Tá? Isso não é aleatório, isso não é para ser aleatório, isso se treina também, isso é estímulo. Né? Então, não é que eu não estou dizendo aqui que isso não é treinado, mas que se né, acredito que seja, o Odivan ainda não consegue executar da melhor forma e talvez seja um componente para ter deixado esse jogo tão fora do controle do Náutico, porque ele não conseguia respirar, a bola batia e voltava, e quando conseguia ficar, o Náutico também passou a acelerar muito e depois já voltava novamente. Então, assim, dentro desse jogo, né, acho que do que a gente viu do Náutico nessa temporada, esse é o pior cenário possível, e acho que essa incapacidade, digamos assim, de Odivan cortar para um lugar mais povoado pelo Náutico, né, foi algo que contribuiu para esse jogo tão fora do contexto, tão fora da mão do Náutico. Também não gostei muito da partida de Ivanov. Hoje, das partidas que ele fez, foi uma das piores que eu vi. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Admilton perguntando: agora me diga uma coisa, entorse no joelho. Geralmente o atleta fica quantos dias fora? 15 dias. Espero que não mais que isso. Veja, eu não estou muito otimista não, viu? Pelo choro de Caion... Pela forma como ele saiu, eu achei mais grave também. Claro que eu não sei, mas... Vai depender muito do grau aí, de como for, esperar esse exame. Pode ser que não seja um caso cirúrgico, mas não sei se 15 dias... acho que... Eles vão dizer que é um mês... O melhor para Admilton aí é ficar ligado nas atualizações do INE 45 amanhã, ou talvez após a viagem, né? Se tiver inchado, tem que esperar esse inchaço passar. Então, talvez aí 48 horas só após que ele vai poder fazer o exame. Então, talvez lá para hoje é terça, diria que lá para sexta. Sábado ele não vai para o jogo. Sábado não vai para o jogo. Bem provável. Bem provável que não vai para o jogo. A não ser que fosse só um susto, mas assim, não sei. Acho muito difícil. E aí o Náutico vai pegar o São José sábado, aí já não vai ter, provavelmente não vai ter Jael, né? O Náutico não divulgou, mas acho que não vai ter. Alisson Santos fora também. Tem dúvida, né, se Souza vai ter condições de jogo ou não. Enfim, o Náutico precisa contratar urgente, porque não pode desperdiçar mais pontos, não. Já vai ter uma pressão grande nesse jogo contra o São José para pontuar, para vencer. Para pontuar, não, para vencer. Eu até vi o jogo, fiz o jogo para o 45 do São José contra o Floresta. Achei um time bem... pouco acima do Manaus, mas também nada de que me enchesse os olhos. Eu achei o time do Floresta até melhor, inclusive. Time bem organizado. 0-0. Mas, e o Volta Redonda perdeu, foi do Pouso Alegre. Perdeu o Pouso Alegre. Veja, é a primeira rodada que, assim, a Série C como um todo. Você pega com base ano passado... É muito equilibrada. Muito equilibrado. A diferença do 9º pro primeiro era de 4 pontos. Era um negócio pontos, assim. A prova maior que o Vitória conseguiu classificar, né? E subir depois de um início desastroso. O Botafogo da Paraíba estava bem e caiu, ficou fora do G8. Ficou, né?
O pessoal do chat falando em Ricardo Bueno, meu amigo, assim, seria... Tá no Juventude, né? Avaí, tá Avaí. Acabei de olhar. Avaí? Ah, é Avaí. Eu acho acima da série. Avaí, eu sugeri aqui, disseram que, cadê? A própria Admilton falou do América Mineiro tem 5 centravantes. Aloysio, que é o boi bandido, né? Felipe Azevedo, já jogou de 9. Micael, Wellington Paulista e Henrique Almeida. Se o América dissesse, o Náutico chegava e falava, qual o pior desses 5 aí? Me dá o pior desses 5 aí que eu quero. Tirando no sorteio, diz, ó, vai que é o pior aí? Pior que é. Aí é isso. Mas o caminho vai ser esse aí, né? Mirar alguém que esteja um pouco mais encostado, um time que tenha 3, 4. Talvez não na Série A, possivelmente alguém na B. Na B. Se o cara tá na A, ele vai querer, se cair, vai querer cair para B, apesar da janela fechada. Né, Tudo abre, né? Na A eu tenho um nome que eu e o Cauê a gente falou, e com o Cauê também, que eu acho que seria assim, excelente, mas não sei se tem condição de pagar, que seria Bissoli aí. Eu acho assim. Mas... Não. Acho que o Atlético Paranaense queria vender. Tá encostado lá, né? Ou se ele iria querer também. Enfim. Série C é mais difícil. Veja. Em outras épocas já tentei na B e fui recusado. Então nascer. Nascer é bronca. Nascer. É verdade. Vamos buscar alguém mais real. Fez bastante gol pelo Avaí na Série A, né? Então, assim. Vai ficar. Foi muito estranho. Foi muito estranho mesmo. Eu até tentei em outro momento, né, até para outro clube, fazer esse levantamento. E a resposta no momento era que o Atlético Paranaense buscava uma busca, né? Buscava uma venda. Via a janela ali para negociar. Eu acho que ninguém quis comprar, né? Isso, e aí acho que possivelmente não chegou a proposta ali dentro do que imaginava e o jogador vai ainda esperando, né? Mas assim, se tivesse condição, pô, seria... É esse cara que iria entregar a certeza, né? Era o jogador, era o perfil ideal, né? Móvel, de entrega gols, idade mediana, assim. Vindo de Série A, pô. Porra. Era o sonho, né? Mas... E hoje ia ter que ligar pro... Como é o nome do presidente, rapaz? Me fugiu agora. Petralha. Ia ter que, meu amigo, ia ter que convencer. A conversa ia ser... E o velhinho é difícil negociar. O velhinho não é para ninguém, não. O velhinho é difícil. Mas assim, é mirar isso aí. O trabalho é esse. É ver quem está disponível, ver aí numa terceira, quarta prateleira de Europa que vai caminhando aí para a reta final, né, de temporada. Num mercado, por exemplo, o Náutico trouxe Regis da Grécia. Né? Então, assim, num mercado como esse, né? Mirar algum atleta, saber que vai ter uma adaptação mais difícil, mas precisa trazer. Eu acho que se você consegue trazer um ponta, um extremo que consegue te entregar gols, ou pelo menos participação direta ali, assistência, eu acho que esse cara pode fazer o rendimento de Jael ou Júlio subir. Mas tendo a oportunidade de trazer mais um 9 para brigar, né, de uma característica um pouco mais diferente, mais móvel, como foi falado, eu acho que o Náutico não deveria abrir mão dessa ideia. É mais fácil arrumar esse ponto do que esse 9, eu acho. Ou não sei. Aí é você que é de mercado. Talvez. É porque, assim, talvez tenham mais, né? Talvez tenham mais possibilidades. Tem mais nomes ali para arriscar. Então... Precisa. O Náutico precisa de... Mas não é fácil, hoje, né? 2 zagueiros e 2 atacantes. Hoje são 2 zagueiros e 2 atacantes. Porque eles são um ponta mais experiente, como eu vou reforçar, experiente e um 9 móvel. É necessário. Assim. E também já disse outras vezes, né? O Náutico vai acabar, se não investir agora, vai querer investir em julho, agosto, perto da eleição, porque tem eleição, e Diógenes não vai querer perder essa eleição, ou ele, ou que ele indicar. Então tem muitos cenários aí que envolvem. De repente o dinheiro aparece, só que pode ser tarde demais. Então, o contexto do futebol do Náutico vai muito além do campo em si, né? É um ano diferente. É um ano que
Diógenes sabe que se ele não subir, ele não vai ser reeleito e não vai eleger ninguém. Não há outro caminho para ele. Se ele quiser ser eleito, indicar alguém. Provavelmente o grupo dele vai querer indicar alguém. Então, é um ano de eleição. Inclusive, Pernambucano, a gente já sabe que é diferente. No Náutico também, isso não ia fugir muito disso, né? Então, principalmente de hoje, vindo o rebaixamento, se ele não deixa o Náutico de volta na B, meu amigo, chance zero de eleição. E a gente, assim, vê que a impaciência da torcida, eu sempre gosto de dar uma olhada, assim, em termômetro de comentário em rede social, assim, o tom tá muito alto, sabe? E aí, não sou eu que vou dizer, tem que ter calma, não, é uma soma, meu amigo. Desde o ano passado, porrada, acho natural essa reação. É isso, JP, Lucas, mais alguma coisa? Ou podemos encerrar por aqui? Vamos embora dormir. Essa estreia foi bem batida. Deixar o desafio para mim mesmo aqui estou fazendo alguns levantamentos, alguns dados, tentar trazer 2, 3 nomes aí para a gente debater dentro da realidade. Boa. Se daqui para sábado, tô convocando esse trio aqui pro Teller. Pronto. Se daqui para sábado eu conseguir levantar aqui, trazendo digo aqui para vocês debaterem. Eu acho que vão anunciar o zagueiro pelo menos até sábado. Né? Se não anunciar até sábado, é porque deu um problema muito grande. Deu merda. Deu assim. Se não contratar um zagueiro até sábado, pelo menos, é porque. Sábado eu tô aqui. Não sei se o Lucas vai poder estar. O Lucas está de folga, então. Talvez ele não queira acompanhar um joguinho de Série C. Eu se eu fosse, não acompanharia. O homem nem lembrava pelo bicho dessa forma. É verdade. É porque eu foguei o passado. Eu pego de surpresa aí. Mas enquanto o JP já está convocado e a gente vê quem mais está disponível e traz essa lista. Se não tiver atacante até sexta, a responsabilidade de JP é indicar os nomes. Então, ao menos, se o resultado não ajudar sábado, que espero que ajude, mas pelo menos uma lista de indicações a gente vai ter aqui. Mas vamos embora, galera. Sábado. 3 pontos. Eu tava dizendo eu falei antes do jogo, assinava empate. Eu sabia, parece que eu tava sentindo. E aí, Cláudio? Assina empate. Tava sentindo. Eu sabia que o Náutico era melhor que o Manaus. O jogo mostrou que era isso, mas eu não tava confiante. Eu sei não, mas vamos embora. Então é isso, galera. Valeu, JP, valeu, Lucas, valeu, Pedro Alves, valeu todo mundo que ficou até o final dessa live.